Números capítulo 11, versículo 29. Esta parte de Números é aquele momento em que Moisés, Deus, melhor dizendo, porque Deus fala diretamente com Moisés, que ele tiraria do espírito que estava sobre Moisés e colocaria em 70 anciãos. Moisés estava levando o fardo daquele povo sozinho, então Deus estaria repartindo daquilo que Moisés tinha para os 70, para que também eles pudessem julgar o povo, aconselhar, profetizar sobre o povo, orar sobre o povo, impor as mãos sobre o povo e abençoar o povo. E aí você observa que tinham 70, mas 2 estavam fora do arraial, mas eles estavam inscritos também para receber o Espírito Santo. Josué ainda menino, garoto, não estava familiarizado na linguagem espiritual. Ele foi até Moisés e falou: Moisés, tem 2 ali que estão também profetizando. Aí Moisés fala: você está com ciúme deles? E aí ele fala esse texto a qual nós estaremos lendo. Moisés fala diretamente para Josué: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Nós estamos neste texto no momento em que ainda o Espírito Santo não havia sido derramado sobre a nação, sobre o povo. Se você ler o Antigo Testamento, você verá que apenas alguns recebiam o Espírito Santo. Destes, alguns reis como o rei Davi, alguns juízes, também, que tinham, o Espírito Santo, como Sansão, que vinha o Espírito Santo sobre ele, dava força a ele, e especialmente os profetas, que também tinham o Espírito Santo. Então, Moisés, por ser um profeta, ele tinha o Espírito Santo. E aí você vê, neste versículo, uma frase do profeta Moisés, e ele diz, a partir daquela segunda parte ali: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Você vai ver depois, lá na frente, através do profeta Joel, ele vai profetizar o derramado do Espírito Santo. Em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, ele fala: e há de ser que eu vou derramar o meu Espírito sobre os filhos, filhas, servos, servas, e eles profetizarão. E você observa na própria Bíblia que em Atos capítulo 2 há o cumprimento dessa profecia de Joel, onde o Espírito Santo veio sobre os 120 discípulos que estavam no cenáculo, e eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar, e é uma característica da manifestação do Espírito Santo na vida do indivíduo, quando ele recebe, é o falar em línguas e também o profetizar. Dentre todos os dons, para uma igreja, os principais é o falar em línguas e o profetizar. Se você não sabia disso, anote isso, para você não esquecer. De todos os dons, para a igreja, os principais são falar em línguas e profetizar. Vou fazer uma pergunta para você. Por que falar em línguas e profetizar é o dom principal para a igreja? Se você observar, os demais dons, eles manifestam mais de uma forma evangelística. Ou seja, por que Deus deu as curas, os milagres, variedade de línguas, interpretação das línguas? Você vai ver que esses dons eles são mais evangelísticos, tanto que na vida de um evangelista há muita operação de milagres, de sinais, Os apóstolos que eram evangelistas, e porque eles exerciam o ministério evangelístico, então eles também carregavam essa operação de sinais e maravilhas, porque você, como evangelista, que sendo um evangelista consagrado, ou sendo um apóstolo, mas que está evangelizando, ou um profeta que está evangelizando, ou sendo um obreiro que está evangelizando, você vai precisar dos sinais para manifestar o poder de Deus. Se você chegar em um lugar e só falar, dificilmente vai ser ouvido. Você vai ter que ter argumentos filosóficos para convencer a pessoa, Então você vê argumentos filosóficos, mas a pessoa vai ser convencida, não vai ser convertida.
Agora, quando você opera milagres e sinais, muitos se convertem. Se você ler a Bíblia, é assim que acontecia com Jesus e com os apóstolos. Então, voltando aqui a que eu tinha falado, só para você entender. Por que falar em línguas e profetizar são os dons mais importantes para a igreja? A palavra dos dois dons é edificação. Então, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Quem profetiza, edifica a igreja. Não é este um papel da profecia? A profecia foi dada para edificar, encorajar, consolar. Então, observe que esses dons são os dons primários na manifestação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo se manifesta no lugar, tem que haver edificação pessoal, tem que haver edificação da igreja, senão não é o Espírito Santo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser filosofia humana, teologia humana, pode ser doutrina humana, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz edificação pessoal e... Então, voltando aqui ao texto. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Quero tentar falar com vocês, porque a gente vai seguindo o fluir do Espírito Santo aqui e às vezes nem tudo aquilo que a gente escreveu a gente consegue falar. Mas eu quero tentar falar para vocês como que Deus forma os seus profetas. Como que Deus forma os profetas? É claro que é uma interpretação minha baseada num texto da Bíblia. Você poderia ter N interpretações se você fosse ministrar sobre esse tema, mas eu quero te dar uma vertente de interpretação e falar o seguinte, apesar de você talvez não seja um profeta de ofício, que tenha um ministério profético sobre a tua vida, você como um apóstolo, evangelista, pastor, mestre, um obreiro, um levita, um diácono, um irmão, uma irmã da igreja, seja como for, você foi chamado para ser profeta. Você tem consciência disso? Quem tem consciência que foi chamado para ser profeta? Tem alguém que não tem consciência disso, não sabe disso? Eu fui chamado para outra coisa. Veja bem, quando eu estou falando ser profeta, não é ser profeta de ofício. Teu ministério profético, Efésios capítulo 4, verso 11, você já sabe, Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas, olha a mensagem, olha a palavra de Moisés. Quem dera que todo o povo fosse profeta. E aí, é um paralelo. Ser profeta e ter o Espírito Santo é o que Moisés está dizendo. Quem dera que fosse profeta e que Deus pusesse o Espírito. Ou seja, quem dera que fosse profeta, quem dera que tivesse o Espírito Santo. Quem dera que o Senhor pusesse o Espírito Santo, quem dera que o povo fosse profeta. É a mesma coisa. Por quê? Porque a manifestação do Espírito, ele faz de você um profeta. Você pode ser um profeta para uma pessoa, para 5, para uma nação. Por exemplo, o Reinhard Bonke foi um profeta para uma nação, para países, praticamente todos os países da África. Ele tinha o ministério evangelístico, porque ele era evangelista de ministério, mas ele era um profeta porque ele pregou para as nações da África toda. Então, independente do seu ministério, Deus ele quer que você seja um profeta. Um profeta é aquele que tem o Espírito e aquele que se move debaixo da unção do Espírito. Então, você pode não ser um profeta de ofício, ou seja, ter um ministério profético sobre a tua vida, mas o objetivo de Deus é que todos sejam profetas. Isso se cumpriu através do Espírito Santo, vindo em Atos. Porque a característica primária do profeta é ouvir a Deus e falar o que está ouvindo de Deus. Ou seja, ouvir a Deus, porque ele vai te dar direções, vai falar algo para você, e falar, porque também você vai ser usado para profetizar. Essa é a característica primária do profeta. Então, como que Deus forma seus profetas? Meu Deus. Deixa eu ler 2 textos. Primeiro, existem os profetas de nascimento, Jeremias 1:5. Jeremias é uma pessoa que foi chamada para ser profeta desde o ventre. Antes que te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, ou seja, antes que você foi gerado, saiu do ventre da tua mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, Jeremias era um profeta de nações. Se você observar, existem outros profetas, como Micaías, não foi um profeta de nação especificamente,
às vezes é de uma nação. Jeremias é um profeta de nações, que ele profetiza em Israel, ele profetiza para o reino de Judá, ele profetiza para o Egito, ele profetiza para a Babilônia, profetiza para várias nações. E o ponto principal aqui é, Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde o ventre para ser profeta. É uma escolha soberana de Deus. Você não pode questionar essa escolha de Deus. Quem somos nós para questionar a soberania de Deus? Então, existem profetas que são escolhidos por Deus desde o ventre. Agora existem profetas que são chamados já adultos e são formados profeta. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Deus aqui está falando para o profeta Elias. Ele está dando algumas instruções para ele. Ele fala o seguinte: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora, versículo 19, e nós vamos ler até o 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Observe que Jeremias, ele foi chamado para ser profeta desde o ventre. Eliseu foi chamado já adulto para ser profeta. Eliseu já era uma pessoa adulta, você vê que ele tinha um trabalho dele. É uma pessoa que trabalhava, estava lá trabalhando e tal. Aí Deus falou para Elias: vai lá e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Ele foi lá, passou, lançou a capa. Eliseu reconheceu que estava sendo chamado para ser profeta e foi. E aí, a partir dali, ele começou a seguir a Elias. Então, veja bem, todos os profetas, né, sejam eles de nascimento, sejam eles chamados já numa certa idade, eles precisam ser chamados por Deus, primeiro. Segundo, eles vão precisar ser curados, libertos, porque Deus vai também trabalhar no coração deles a cura e a libertação. Terceiro, eles também vão precisar ser treinados. Tanto Jeremias quanto Eliseu foram profetas que foram treinados. Quarto, eles vão precisar ser equipados. Tanto Jeremias quanto Eliseu precisaram também ser equipados para serem profetas. E quinto, por fim, eles precisam ser enviados. Ou seja, no momento em que realmente eles vão exercer o ministério deles, exercer o chamado deles. Se você observar lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus ele começa a instruir Jeremias e dar direções a ele, treinar ele. Deus abre a visão dele, ele vê uma panela de barro. E aí Deus pergunta: o que você está vendo, Jeremias? Ele só fala: estou vendo uma panela de barro, mas não sei o que significa, não sei nada disso. Aí Deus começa a instruir a ele: isso aí é isso, 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 isso. Ou seja, ele está sendo treinado, está sendo equipado por Deus. Jeremias diretamente ali, né, você vê que ele recebe muitas instruções diretas de Deus. No caso de Eliseu, agora já tem alguém que está trazendo instrução para ele, que no caso é o profeta Elias, que é o mestre dele, que é o senhor dele, que é o pai espiritual dele. Então, você observa que, seja aquela pessoa que nasce profeta, seja aquela pessoa que é chamada para ser profeta já na vida adulta, ela vai precisar, primeiro, ser chamado. Mesmo você que nasceu, vai ter um momento que você tem que ter um encontro com Deus. Tem um momento que a pessoa tem que ter um encontro com Deus para aceitar o chamado ou não. Ela vai precisar também ser curada, ser tratada, ser liberta. Porque Deus não coloca ninguém no ministério sem libertar a pessoa, sem curar a pessoa. Você não vai estar preparado, principalmente para lidar, exemplo, com posições, lidar com poder, lidar com muito dinheiro, né? Nós precisamos o tempo todo ser treinados para isso, né? E para isso você vai precisar ser curado. Deus vai precisar curar você mesmo, libertar você dessas coisas, para que você não venha cair, né, nas armadilhas do poder, da fama, do prestígio, né?
não venha cair nas armadilhas da avareza, da luxúria. Então você vai precisar ser curado. E também você vai precisar ser treinado, também vai precisar ser equipado e vai precisar também ser enviado, que é o momento que você é enviado. Então, nós temos aí alguns exemplos. Vamos lá. Deixa eu agora ler um outro texto para vocês. E eu quero usar esse texto agora para te dizer como que Deus ele forma profetas. 2 Reis, capítulo 2, olha aí, versículo 1 ao 15, acompanha comigo aí. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa e a dobrou, e feriu as águas se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Vou tentar falar com vocês algumas coisas aqui. Como que Deus forma seus profetas? Para que Deus venha formar profeta e venha formar você como um profeta, seja você um profeta de ofício, seja você um profeta como que Deus quer que você seja, independente se você será um pastor, ou um mestre, ou um evangelista, ou um apóstolo, ou se você vai ser um diácono, um obreiro, ou um levita, você deve ser um profeta diante de Deus. Você deve exercer esse ministério profético que Deus te deu. Então, como que Deus, ele forma profetas? Eu quero te falar desses 4 lugares que esses 2 profetas passaram, Elias e Eliseu. Então, primeiro, vou falar um pouco dos lugares, que Deus usa os lugares para formar profetas. Você já está exercendo o seu ministério? Ainda não? Quando você vai começar a exercer? Como que Deus vai formar você para ser um profeta? Entenda ser profeta aqui como essa forma geral, onde todos nós somos chamados para ser profeta. Mas dessa forma geral, onde todos nós somos chamados para ser profeta, pode ser que tenha um ou outro que Deus chamou para o ministério profético, como nós temos aqui
a profetisa Márcia, que ela foi chamada para o ministério profético. Isso é nítido na vida dela, desde que esse ministério destravou na vida dela. Eu sei que tem outras pessoas também que podem ter o ministério profético, mas você vai precisar trabalhar a tua vida para você chegar lá. Assim como tem outras pessoas que podem ter o ministério de apóstolo, o ministério de mestre, de evangelista, de pastor, mas você vai precisar trabalhar a tua vida. Então, como que Deus vai trabalhar na tua vida para formar você um profeta? Então, eu quero usar essa analogia desses 4 lugares como sendo a forma que Deus vai usar para trabalhar na tua vida para te fazer um profeta. Se você observar, o profeta Elias e Eliseu, eles passaram por 4 lugares diferentes. O nome dos lugares é Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Todos esses são lugares reais. Eles estavam em Gilgal, de Gilgal foram para Betel, de Betel foram para Jericó, de Jericó foram para o Jordão. E dentro desses 4 lugares, eu quero te trazer algumas coisas para vocês aqui, como que Deus usa os lugares na sua vida para formar você um profeta. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para você. Se você observar, qual foi o pedido de Eliseu? Elias falou assim, pede-me o que queres que te faça. Aí Eliseu falou o quê? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Só um detalhe para você, tá? Quando você for pedir alguma coisa para Deus, ou quando você estiver diante de um profeta, nunca peça, eu quero metade da porção. Eu quero só 10% da porção. Não faça isso não, isso aí é falsa humildade. Não, o profeta tal flui lá, tal, quem dera eu tivesse só metade dele. Deus não dá metade, porque imagina Deus tirar metade e dar para você outra metade, vai fazer o quê? Ele não vai fazer isso. Então, só um detalhe. Um outro detalhe importante. Quando Eliseu estava pedindo a porção dobrada do espírito de Elias, ele estava querendo ser o primogênito entre os profetas. Qual era a unção do primogênito? Você conhece em Israel? Estou dando um exemplo de Jacó, que teve 13 filhos, né? Uma é mulher, que foi a Diná. Ele teve 12 filhos que se tornaram as tribos de Israel. De um que foi José, saiu mais 2, foi Efraim e Manassés, dando um total de 13 tribos. Israel, numericamente, não eram 12 tribos, eram 13 tribos, eram 12 espaços geográficos, mas 13 tribos. Agora, só para você entender, Jacó vai abençoar os filhos dele, os 12, mas um é primogênito. Então, toda a herança dele, exemplo, 12, né, ele deveria dividir em 12 partes. Então, ele não dividiria em 12 partes. Estou fazendo analogia aqui, a herança em partes para os 12. Então, ele dividiria em 13 partes. Daria, começando, né, exemplo do mais novo, ele começaria, do caçula, ia dar uma parte. E como ele dividiu em 13, no final ele ficava com 2. As 2 partes ele dava para o primogênito. O primogênito, ele recebia o dobro do que os outros estariam recebendo. Então, quando Eliseu fala o seguinte, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele está falando o seguinte, eu quero ser primogênito aqui entre os profetas. Eu quero ser o chefe aqui dos profetas. Mais ou menos nessa linguagem. A Bíblia não fala dos 50 profetas lá? Cada um desses lugares tinham escolas de profetas. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que o primeiro homem, o primeiro profeta a fazer escola de profetas foi Samuel. Ele tinha uma escola de profeta em Ramá. Tanto que hoje o nome da escola de profeta do Judá Bertelli é a escola Ramá, que ele tirou de lá. Elias, ele tinha escola de profeta em Gilgal, tinha escola de profeta em Betel, tinha escola de profeta em Jericó, tinha escola de profeta no Jordão. E Eliseu queria ter a primogenitura entre os profetas. Está entendendo? Então, vamos retornar aqui. Primeiro lugar que Elias está com o profeta Eliseu é um lugar chamado Gilgal. Eu vou trazer as traduções aqui para você entender. Gilgal significa círculo de pedras. Deixa eu descrever alguns detalhes aqui para você. Gilgal foi o primeiro lugar após a travessia do Jordão por Josué. Você observa que quando Josué atravessou o Jordão, o primeiro lugar que ele parou foi em Gilgal. E em Gilgal, Josué, ele pegou aquelas pedras que os sacerdotes tinham tirado lá do meio do Jordão, que o Jordão tinha se abrido. Ele pegou as pedras dos 12 sacerdotes e fez um memorial. Então, Gilgal também é um lugar de memorial. Entenda nessa linguagem que eu estou falando para você. Gilgal é um lugar também de sacrifício.
Porque se você ler, eu não vou ler aqui agora, porque vou citar alguns versículos para vocês, depois você anota. Em 1 Samuel capítulo 10, Samuel fala bem assim para Saul, o rei: você vai descer até Gilgal, lá você vai me esperar 7 dias, porque lá eu vou fazer o sacrifício. Se você ouvir a história, você vai ver que Saul desobedeceu. Ele foi lá, ele mesmo fez o sacrifício e tal, e não era para fazer. Mas ali é um lugar de sacrifício. Então, deixa eu tentar trazer para você algumas coisas aqui. Como que Deus forma profetas? A partir desses 4 lugares que eu quero dizer para você, o primeiro deles, que é Gilgal, é um lugar onde você terá que construir memoriais ou altares, porque o memorial são altares, né, que marca uma etapa da tua vida, que marca algo na tua vida. Então, Gilgal é um lugar onde foi elevado um altar para marcar um fato histórico, no caso, a travessia do Jordão por Josué. Você, na sua formação como profeta, a sua história de vida como profeta, você vai ter que ter momentos que você vai ter que passar por Gilgal. E o que representa passar por Gilgal? Representa passar por um lugar onde você constrói altares que fica marcado na sua história. Não dá para você ser um profeta de qualquer jeito. Você chega assim, eu quero ser um profeta, e da noite para o dia quer ser um profeta, você não tem história, não tem altar, não tem memorial, não tem nada. Você já viu alguém por aí assim? Se vê, pode dizer que é bruxo, porque profeta não é. Deus, ele vai conduzir a tua vida em tempos, eu estou usando essa analogia desses 4 lugares, e o primeiro deles é Gilgal. Deus, ele vai conduzir a tua vida em tempos nesses lugares, para que através desses lugares, desses momentos, né, que você tiver com Deus, algo vai acontecer na tua vida que vai marcar. Algo vai acontecer que vai marcar você. Então, esse primeiro momento, que é o momento de você estar em Gilgal, é o lugar onde você está construindo memoriais para marcar uma etapa da tua vida, uma mudança de história na tua vida. Agora eu quero dizer uma outra coisa muito séria desse momento de Gilgal. Isso é muito sério. Samuel falou bem assim: Saul, vá até Gilgal, lá você prepara os bois, prepara lá o altar, mas me espera, eu vou chegar lá para oferecer. Ele era o profeta, o sacerdote, só ele podia fazer. Aí imagina Saul, pega os bois, pega as pedras, pega o altar, pega tudo aí. Aí chamou os servos e tal, colocou os bois lá, chegou em Gilgal. Imagina Saul, né? Aí está lá os bois, está tudo preparado. Aí chegou em Gilgal 7 horas da manhã, segunda-feira. Aí foi passando a hora, meio-dia. Aí ele, pai, será que Samuel não vai chegar não? 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Ih, rapaz, o sol já se pôs, Samuel não chegou. Ele não vai chegar mais, porque eles vão viajar à noite. Aí eles montam acampamento, vão dormir esperando outro dia. Agora, na terça-feira, melhor dizendo, Samuel vai chegar hoje. Dá meio-dia, nada. 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, nada. Dorme, acorda na quarta-feira. Samuel vai chegar hoje, e nada. Chegou um momento que Saul falou, sabe o quê? Samuel não vai vir. Chegou um momento que ele falou assim, ó, vamos pegar os bois aqui, vamos matar, porque Samuel não vai vir. Samuel ficou por lá e deve ter mais compromissos mais interessantes para lá, mais importantes. Ele pegou e ofereceu o sacrifício, sem autorização do profeta. Quando ele oferece o sacrifício, chega o profeta. Pegou no fraga, né? Veja bem o que quer dizer para você. Gilgal é um lugar onde você vai ser testado, provado, para ver se você está apto para o cargo, para o ministério, para o chamado que Deus tem sobre a tua vida. Você não vai entrar no chamado se você não passar pelo teste. Você vai precisar passar pelo teste de Gilgal, e o teste de Gilgal é um teste de paciência. Pô, estava na igreja, 3 anos, não fui consagrado. Estava na igreja, fazia isso, fazia aquilo, queria, e não fui isso, não fazia, entendeu? Você vai passar pelo teste. Gilgal é um lugar de passar pelo teste. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas, elas querem o chamado, mas não querem esperar. Elas não querem obedecer a ordem do profeta.
A ordem do profeta Samuel é: espera que eu vou chegar lá para oferecer o sacrifício. Essa era a ordem do profeta. Agora, se você não obedecer às pessoas que estão acima de você, você vai querer meter o pé pelas mãos e vai dar ruim. Samuel era o homem consagrado, ungido, profeta que Deus chamou para colocar no lugar de Eli, inclusive mudou até o sacerdócio, tirou de uma tribo, colocou em outra tribo que tinha nada a ver, mas por causa do chamado de Deus na vida dele, era um homem de autoridade. Ou seja, Deus vai colocar pessoas também na tua vida de autoridade, para que você possa receber direções, instruções, e você vai precisar ter paciência e obedecer às ordens, às instruções. Aquele teste de Saul lá foi reprovado como rei. Se você ler a Bíblia, você vai ver, já foi reprovado como rei. Apesar de Saul, veja bem, agora tem outra coisa mais séria aqui, meu Deus. Ele foi reprovado como rei, mas ele reinou durante 40 anos. Sabe qual foi o reinado dele? Vou usar uma palavra para você aqui: ilegítimo. Tem gente que entrou no chamado, mas está ilegítimo no chamado. Tem gente que entrou no chamado: eu estou exercendo meu chamado, estou curando os enfermos, estou profetizando. Está vendo? Sou profeta, mas está ilegítimo, porque foi reprovado lá atrás. Está até curando os enfermos, está até profetizando, está até tendo palavra de conhecimento, porque isso aí acontece mesmo. Você consegue ter acesso ao reino espiritual. Você vê que os bruxos têm acesso ao reino espiritual. Existem os espíritos familiares, demônios que trazem revelação. Tem muita coisa nesse mundo espiritual. Você acha que é só crentes que revelam? Só Deus profetiza. Isso é assim, o demônio não profetiza, não. Se ele profetizar, vai ser uma mentira, pode ter certeza. Agora, se você entrar no chamado antes do tempo, você vai estar ilegítimo no chamado. E Gilgal é um lugar de Deus provar se você está preparado ou não para ser um profeta. Deus vai provar você antes de colocar um óleo sobre a tua cabeça, antes de colocar algo sobre você. Ele vai precisar passar com você em Gilgal para te dar o tempo de espera, para ver se você está preparado para aquilo que Deus fará através da tua vida. Você está entendendo? Gilgal é um lugar onde você vai fazer memoriais de coisas grandes que Deus tem feito na tua vida, mas é um lugar que você vai ser testado, provado. É um lugar que Deus vai te testar, vai te provar, para ver se você realmente quer aquilo. Agora veja bem, esse é o primeiro lugar. Quando Elias está falando para Eliseu, fica em Gilgal, porque ali eram os lugares que ele já conhecia, ele conhecia toda a história daqueles lugares e tal, e ele sabia o que tinha acontecido naqueles lugares. Eu estou te dando só um ou dois exemplos de alguma coisa que aconteceu naqueles lugares e o que acontece, o que Deus faz. Mas quero dizer uma coisa para você: todos os nomes da Bíblia, eles têm muito significado. O hebraico não é igual ao português, que não tem sentido só o português, porque você tem que comunicar. O hebraico, ele tem um significado profundo por trás de cada palavra, de cada letra. É muito mais do que aquilo que você imagina. Então, o Gilgal, que é um círculo de pedra, né? Pedras elevadas, mas para ser pedras elevadas, você vai precisar ser testado. Antes de você ter um fundamento na tua vida, como um profeta, Deus vai precisar testar você e provar você. Ninguém vai conseguir alcançar nada se não for provado. Agora, veja bem, o segundo lugar que Elias leva Eliseu é o lugar chamado Betel. O que é Betel? Betel, a tradução, né? É Bet-El, casa de Deus. O que é Betel? Betel é um lugar onde Abraão fez um altar para Deus. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Betel, além de ser um lugar onde Abraão também fez um altar, é um lugar também que Jacó fez um altar. Ele chegou numa determinada cidade chamada Luz, teve um encontro com Deus ali, Deus mudou a vida dele. Então, ele fez um altar para Deus ali naquele lugar. Ele chamou o nome daquele lugar de Betel. Está em Gênesis capítulo 35, verso 14 e 15. Betel também, Jacó, ele fez um voto com Deus. Está em Gênesis 31, 13. Agora, de forma assim, bem resumida, Betel é um lugar onde você vai oferecer altares, ou você vai levantar, melhor dizendo, você vai levantar altares para Deus. Não tem ninguém que entra no chamado sem levantar altares para Deus. Por quê? O que é um altar? Você sabe o que é um altar? Mas altar é um lugar que você vai levar algo e deixar algo lá.
Toda vez que alguém chega no altar, ela chega para deixar algo importante da vida dela ali. Ninguém chega no altar, na expressão que nós usamos aqui, né, de mãos vazias. Ia oferecer algo naquele altar, ia levantar algo naquele altar para alguma coisa acontecer. Significa o quê? Que você, em tempos, na tua vida, vai precisar fazer altares para Deus. E esse altar que você vai fazer para Deus será muito importante, por quê? Porque neste altar você vai deixar algo muito importante para você, muito valioso. Infelizmente no Brasil, as pessoas desvalorizam, né? O próprio crente, ele desvaloriza aquilo que ele oferece. Mas você sabe que Deus, ele valoriza muito aquilo que é oferecido para ele. E nós, às vezes, oferecemos como pessoas assim, que oferecem qualquer coisa para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, não. E dinheiro pode entrar também. Mas estou falando de você oferecer qualquer coisa. Para Deus, você fala que vai servir a Deus, só que Deus pede para você, faça isso, você não faz. Pare de fazer isso, você não para. Toda vez que Deus te levar a um altar, algo vai mudar na tua vida. Algo vai marcar na tua vida. Você não vai chegar no altar e sair do altar do mesmo jeito. Você vai sair sempre diferente da forma que você entrou. Porque o altar vai fazer você perder algo. Porque ele vai ressignificar algo na tua vida. Ele vai fazer com que você entregue sempre o seu melhor para Deus. Porque o altar é o lugar de você entregar o seu melhor. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Ouça o que eu vou dizer. Talvez você não tenha um chamado aqui para ser profeta, para ser pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Você é um profeta de forma geral. Mesmo você sendo um profeta de forma geral, na linguagem que eu estou utilizando aqui, você sempre vai ter que fazer altares com Deus. Agora, se você tem um chamado ministerial, não tem ninguém que tenha chamado ministerial que não tenha altares, que não tenha entregado algo para Deus que te custa muito, que tenha muito valor para você. Vou te dar um exemplo aqui. Está aqui o pastor Dinho, que é o que veio na mente aqui agora. Ele amava futebol, sonhava com futebol, e tudo, amava futebol. Pensa no cara, é futebol, eu estou dentro. Falou que é futebol, jogo, estou dentro. Falou que é igreja, não, a igreja está em segundo plano, está fora. Família, segundo plano, futebol, primeiro plano. A primeira coisa que ele precisou oferecer no altar foi o quê? Aquilo que ele mais amava. Não foi? A primeira coisa. Ele não conseguiria jamais entrar no ministério dele se ele não oferecesse o que ele mais ama, que é o futebol. Então, eu não sei, talvez para você não é futebol. Para mim não é futebol, porque nunca gostei de futebol. Uma vez eu tentei, vou parar aqui na frente da televisão para tentar assistir um jogo. Fiquei lá, nossa, não quero saber desse negócio não. Não durava 10 minutos. Para mim esse negócio nunca me atraiu. Mas ali o camisa 10 ali era apaixonado, tal. Agora, exemplo, né? Uma coisa que eu fazia. Isso porque desde criança eu fazia isso. E minha adolescência eu cresci. Entenda o que eu vou dizer, isso não é regra, é o meu altar, seu altar, assim como teve o altar dele. Quando eu estava entrando nesse ministério aqui, uma das primeiras coisas que Deus mandou eu fazer eu tinha um PS4, Deus mandou eu vender o PS4, que foi o meu altar. Você está entendendo? Então, assim, não é regra. Tem os adolescentes aí, talvez está jogando videogame e tal, mas se Deus pedir para você está preparado? O que você mais ama? Fala para mim, o que você mais ama? Não estou falando de coisa assim, de família, esposa, não. É de alguma coisa que vai atrapalhar o seu chamado. Ou às vezes você pensa que não vai atrapalhar, mas Deus vai pedir você. Betel é o lugar em que você vai deixar algo valioso no altar antes de entrar no seu chamado. E você vai querer entrar no chamado trazendo aquelas coisas que Deus já pediu. Não vai dar certo, não vai funcionar. Se o Dinho entrasse no chamado dele, Deus, eu vou conciliar aí futebol e tal. Mas dá o jogo de futebol no domingo, 18 horas. 18 horas é o dia de culto, é o horário de culto. Aí o que queria fazer? Deus, vou ter que ficar assistindo o jogo. Porque é assim que as pessoas fazem. Aquilo que é muito precioso para elas vão ficar naquilo, ser atraído por aquilo, gastar tempo naquilo. Então, segunda coisa, Betel é o lugar em que você terá que oferecer algo muito valioso para Deus
antes de você entrar no seu chamado. Porque Deus vai ter que marcar a tua vida como Bet-El, como casa de Deus. Ou seja, aquele que está carregando a glória, está carregando a presença. Você vai precisar passar por Betel para ele tirar aquilo que você mais ama, para ele colocar aquilo que ele mais ama. Você está entendendo? Terceira cidade que Elias leva a Eliseu, Jericó. Jericó, a palavra Jericó está relacionada a perfume, perfumado. Mas Jericó está relacionado a um dos fatos mais importantes que aconteceu em Jericó, foi a primeira batalha de Josué em Jericó, onde as muralhas caíram, não foi? Josué, junto com o povo, rodearam a cidade 13 vezes, né? Foram 7 dias, mais 13 voltas. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, uma volta. Sexto dia, uma volta. Sétimo dia, 7 voltas. E aí, depois que eles rodearam a cidade, o que aconteceu? A cidade caiu. Então, se você observar, quando Josué atravessa o Jordão, a primeira cidade que ele enfrenta é Jericó. Veja bem, Jericó é um lugar onde você, para exercer o seu chamado, vai ter que enfrentar seus piores inimigos. Uma das coisas que mais impede as pessoas de entrar no chamado é o medo. Se eu pudesse dar uma porcentagem assim, para que você pudesse vencer qualquer batalha, você eliminar o medo, você tem mais de 50% garantido. Quando você elimina o medo, você já tem 60%, 70% garantido. Porque quando você elimina o medo, você entra com a coragem para você romper. E a maioria das coisas que a gente conquista em Deus, seja ministerial, seja empresarial, você vai conquistar através da coragem, da ousadia. Imagina você enfrentando um dos seus piores inimigos. Jericó é um dos piores inimigos para Josué enfrentar. Porque é uma muralha cercada. Como é que derruba isso? Imagina Josué, atravessou o Jordão. Agora o povo pensa, vamos entrar no ministério, vamos já ser consagrado. Aí Josué, não, peraí, antes de ser consagrado tem essa batalha aqui. Qual batalha, Josué? Não, fala aí que nós vamos lá. Aí ele vê aquela cidade fortificada. Não sei se você já viu aqueles filmes antigos, né? Tem essas cidades fortificadas, toda cercada com muro, né? Ou seja, quando você olha para isso, você fala, pai, não tem como ultrapassar isso. Jericó é um lugar que você vai olhar e vai falar assim, é impossível, não dá para me fazer. Você vai olhar para dentro de você, eu sou isso, sou aquilo. Exemplo, eu não estudei, eu sou analfabeto, eu não fiz isso, não tenho essa habilidade, não tenho esse dom. Como é que eu vou fazer isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jericó é um inimigo elevadíssimo na tua frente, que vai fazer você ficar com medo a tal ponto para você retroceder. Então, para você entrar no seu chamado, uma hora ou outra aí, você vai ter que passar por Jericó. E passar por Jericó é chegar diante de um inimigo muito grande, que talvez aos seus olhos humanos você fala, não tem jeito, não tem como passar isso aqui. Aos seus olhos humanos você vai falar, impossível. Mas aí você vai precisar depender de Deus, para Deus te dar uma estratégia para vencer este inimigo. Porque não existe inimigo que não possa ser vencido. O que Paulo fala? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não existe demônio intransponível. Aquele demônio ali é muito grande, não dá para vencer ele. Aquela batalha é muito grande, não dá para vencer ela. Não existe demônio, não existe batalha que você não possa vencer. Talvez na sua força física você não vai conseguir vencer. Então pode ser aqui para você, por exemplo, ter filho, abrir uma empresa. Pode ser para você, por exemplo, fazer uma faculdade. Pode ser para você pregar no altar, evangelizar. Pode ser para você N coisas, mas é algo muito grande que você sozinho não tem habilidade para vencer. E Deus vai te dar sabedoria e estratégia para vencer aquele inimigo, assim como deu com Josué. Então, para que você possa entrar no seu ministério profético, uma hora ou outra aí você vai ter que chegar diante de Jericó. Deus mesmo vai preparar você para você ir para Jericó. Você sabe que é Deus que leva a gente para o deserto, né? Não é o diabo.
É Deus que levou Jesus para o deserto. É Deus que deu o caminho para a terra prometida, e a primeiro lugar era Jericó. E Josué podia, Deus, podia ser um outro caminho mais fácil. Não, você tem que já enfrentar o difícil. Você não vai conseguir romper se você não tiver a sabedoria, a revelação para fazer. Qual foi a revelação de Josué? Deus, na nossa força a gente não consegue fazer nada aqui. A gente tem aqui um povo que não é treinado. Tem umas armas aqui, uns escudos aqui, umas espadas aqui que não está afiada, né? Tem uns escudos de madeira, eles têm escudo de ferro. Nós temos espada de madeira, eles têm espada de ferro e de aço. Eles têm um monte de cavalo, a gente não tem nada. Quer dizer, aí você vai olhar para você e falar, na sua força você não vai conseguir vencer, mas você vai na força de Deus. Não tem ninguém que entre no ministério que não vai precisar usar o poder e a força de Deus para vencer e derrubar os inimigos. Não é na tua força. Então Deus falou para Josué, chama a galera aí e vai dar uma volta na cidade. Vai dar uma volta aí, tocando buzina, cantando. Não, fica mudo por enquanto, mas só toca a buzina em determinados horários. E foi dar a volta na cidade, toca o chofar. E foi dar a volta, foi dar a volta, dar a volta. Depois de 13 voltas, no 7º dia, a muralha caiu. Ou seja, antes de você entrar no ministério, no chamado profético, você sempre vai ter uma Jericó para enfrentar. E a Jericó é o lugar que você, na sua habilidade humana, força humana, pensamento natural, não vai conseguir. Você vai precisar depender da revelação de Deus para enfrentar, para entrar. Eu estou te usando aqui o nome das cidades para poder trazer a memória para você das coisas que acontecem e daquilo que Deus faz. Eles passaram por isso. Você vê que Elias, né, chegou um momento que ele estava diante de um inimigo, por exemplo, ele estava diante de Acabe, ele foi lá, confrontou Acabe, depois mandou fogo descer do céu, tal, confrontou os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Axerá, 850 profetas, confrontou todo mundo, depois mandou passar fio de espada a eles, mas quando veio Jezabel, amanhã eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os profetas meus aí. O que ele fez? Deu no pé. Elias, ele foi intimidado e fugiu. Aí, qual foi a palavra de Deus para Elias? Vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Por quê? Eliseu na linguagem, eu acho que é nordestina, né? Eliseu é um cabra macho. É nessa linguagem mesmo, é como se Deus falasse com ele. Você está fugindo de Jezabel. Eliseu, aqueles que Jeú não matar, Eliseu mata. É isso que a palavra de Deus está escrito lá, isso. Ou seja, ele não vai fugir, ele não vai retroceder, ele vai avançar. Você está entendendo? Se você foi chamado para ser um profeta, você vai enfrentar inimigos que vai tentar te derrubar. Você vai ter que avançar. Por fim, o 4º lugar que esses profetas chegam é um lugar chamado Jordão. A palavra Jordão significa descer, porque o rio Jordão, né, da cidade de Israel, ele desce lá do norte de Israel. Se você olhar no mapa, ele desce do norte de Israel e vai descendo, descendo, até o sul de Israel. Ele corta toda a terra de Israel. Então, a palavra Jordão significa descer ou fluir para baixo. Uma tradução assim mais simples, né? Aquele que desce. Isso é Jordão. Agora, o que acontece no Jordão? Tem muita coisa que acontece no Jordão, né? Vou só falar algumas aqui para você. A primeira pessoa que atravessou o Jordão foi Josué, com os sacerdotes de Israel, depois que Moisés tinha tirado o povo do Egito, chegou diante do Jordão, Moisés subiu o monte e morreu. Deus agora deu encargo para Josué, e agora Josué atravessa o Jordão com o povo. Outra pessoa que atravessou o Jordão foi Elias e Eliseu. Quando eles chegaram lá, né, e Elias pegou a capa dele, bateu no Jordão, o Jordão se abriu, eles atravessaram, Elias e Eliseu. E a outra pessoa que atravessou o Jordão foi o próprio Eliseu, quando ele retornou. Elias já não estava com ele, e agora ele pega a capa de Elias e bate no rio e fala, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre, ele atravessa, e você viu naqueles versículos que nós lemos de 2 Reis, capítulo 2, que quando ele atravessa o Jordão, os filhos dos profetas, que eram os profetas que estavam do outro lado, aguardando eles, reconhece, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Você vê que Naamã, ele foi se banhar, né, mergulhar no Jordão para ser curado. Agora,
Quero te falar 4 coisas que acontecem no Jordão que vai consolidar o chamado na tua vida. Eu falei para você, recapitulando, Gilgal, que é um lugar de memorial, onde você ergue memórias daquilo que Deus está fazendo na tua vida, ou seja, lembra que a gente fala para você anotar os sonhos, tal, faz parte. Às vezes você não está pegando aqui na prática o que eu estou falando, mas é você relembrar e ver o que Deus tem feito. Tem gente que esquece, né? Se você esquecer o que Deus tem feito na tua vida, amanhã você abandona Ele. Agora, se você pelo menos tiver anotado isso, porque a memória é isso, né? Quando você anota, você tem memória, você consegue, rapaz, Deus ontem me deu essa provisão, Deus ontem fez isso. Rapaz, não posso abandonar esse Deus, não. Agora, o diabo ele vai trabalhar para fazer você esquecer. Então, Gilgal é esse lugar de memória e também é um lugar onde você vai ser testado, provado, antes de você entrar no seu chamado. Betel é o lugar onde você vai ter que oferecer um sacrifício, vai ter que fazer um altar, algo de valor você vai ter que deixar para Deus. E Jericó é um lugar onde você vai ter que batalhar, você vai enfrentar inimigos que são, à sua vista humana, poderosíssimos, que são intransponíveis para você. Mas as armas que Deus vai te dar, as estratégias e revelações que Deus vai te dar, você vai destruir eles fácil, fácil. Você está entendendo? Então, os 3 lugares. Mas agora chega o Jordão. Agora, no Jordão, eu quero falar para você 4 coisas que que Deus vai fazer consolidar o chamado profético na tua vida. Que é o que aconteceu com Eliseu. A primeira delas é, Jordão significa descer. Jordão significa fluir para baixo. Aquele que desce. Primeira coisa que você vai ter que fazer, se você quiser consolidar o chamado profético na tua vida, você vai ter que se humilhar e descer. Ninguém consegue exercer o ministério que tem se for orgulhoso. Se você observar, de todos os 50 profetas, né, apenas Eliseu quis seguir Elias. E olha que Elias tentou impedir ele. Falou, fica aqui, rapaz, fica aqui, que eu estou indo. Aí o que ele faz? Opa, nada, vou ficar aqui não, vou te seguir. Onde você for. Esses lugares, esses momentos da vida do profeta. Gilgal, Betel, os momentos da vida do profeta. Então, talvez você, exemplo, nunca entregou nada de valor para Deus. Amanhã ou depois Deus pode pedir algo para você e você vai ter que fazer. Talvez você não conseguiu, não enfrentou um inimigo ainda assim que seja intransponível, mas amanhã ou depois vai aparecer e você vai ter que buscar a estratégia de Deus para vencer aquele inimigo. Então, esses lugares os lugares que os profetas passam, que nós passamos. Mas, antes de consolidar o chamado na tua vida, dentro do Jordão, o Jordão é um lugar de se humilhar. O Jordão é um lugar de quebrar o orgulho. O Jordão é um lugar de derrubar o Leviatã. O que é o Leviatã? O Leviatã é orgulho. O orgulho que impede você de querer ser ensinado. O orgulho que impede você de se humilhar, de você falar assim, a fulano, ele sabe mais do que eu, ele tem mais experiência que eu vou me humilhar diante dele para ele poder me ensinar. Agora, o orgulho não faz isso. O orgulho vai, não, fulano não tem nada para me ensinar, não. Não, eu tenho mais experiência que ele, sou mais velho que ele, tal. E aí o orgulho vai tomando o teu coração. Você está entendendo? Eu estou me submetendo debaixo de uma cobertura que é uma pessoa mais nova que eu. Pedro Medina, acho que ele tem 37 ou 38 anos, eu tenho 43. Se tivesse 20, eu estava me submetendo. Não é a idade. Você está entendendo? Então, o orgulho, ele vai prender o teu coração para não deixar você se humilhar. E o Jordão é o contrário. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que descer. Porque quanto mais você desce, mais Deus te eleva. Qual é a palavra de Eliseu para Naamã? Vai lá no Jordão descer. Aí ele, não, vou descer do Jordão não, porque ele desceu naquele rio lá, limpinho lá. Aí ele estava voltando para casa já, orgulhoso. Aí o servo dele, rapaz, se o cara te mandasse fazer isso, você fazia, está te mandando dar 7 mergulhos, você não vai dar 7 mergulhos, rapaz? Humilha o teu coração aí, rapaz, dobra seu joelho aí e mergulha nesse Jordão. Quer dizer, ele ouviu lá, né, o conselho, conseguiu fazer isso e recebeu o que precisava. Você não vai conseguir avançar no seu ministério se tiver orgulho no teu coração. Na igreja,
uma das formas do orgulho se manifestar é você achar que você não precisa de ninguém. Ninguém precisa orar por mim, eu mesmo oro por mim. Se eu estiver enfermo, eu mesmo oro. Você achar que não precisa de ninguém. Você achar que você não precisa da instrução de outra pessoa. Não, eu já sei a Bíblia. Não, já li a Bíblia 50 vezes. Já sei tudo já. Não tem ninguém mais que sabe mais do que eu. É o orgulho. Tem pessoas que leu a Bíblia menos vezes que você, mas tem mais revelação que você. Você vai ter que submeter aquelas pessoas para receber as revelações. Então, o diabo ele vai tentar impedir você de receber colocando o orgulho. Mas você vai ter que quebrar o orgulho através da humildade. O reino de Deus é prático, tá, irmãos? Exemplo, uma pessoa que é avarenta. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que é apegada aos bens materiais, dinheiro. Toda pessoa que é avarenta, ela tem dificuldade de tirar qualquer dinheiro do bolso. Por exemplo, se precisar de pagar um café para alguém, ela quer que aquela pessoa pague para ela. Ela tem dificuldade de pagar um café de R$2 para alguém. Estou falando do extremo da avareza. Mas a avareza, né, que é o Deus Mamon, ele vai fazer você se apegar aos bens e às coisas materiais e ao dinheiro. Como que você vence Mamon? Não tem oração forte que vai fazer você repreender Mamon da tua vida. Tem uma prática que vai fazer repreender Mamon da tua vida. Você liberar, ofertar. Por quê? Você só vence aquele inimigo fazendo o que é contrário ao que ele carrega como algo poderoso. Então, o Mamon, ele carrega esse apego ao dinheiro. Você só vence o Mamon liberando o dinheiro, ofertando, sendo dizimista, fiel. Só assim que você vence o Mamon. Você pode vir aqui, a gente vai orar por você, vai profetizar, vai rodar, vai fazer ato profético, vamos fazer 7 voltas, vamos jogar óleo ungido, tal. O Mamon foi embora. Aí você não é dizimista, não é ofertante, não paga um café para o seu amigo, não paga um almoço para ninguém, o Mamon vai continuar aí. Você está entendendo? Agora, como que você quebra o orgulho? Uma pessoa que é orgulhosa? Se humilhando. Não tem outra forma. Quando você pede a Deus amor, o que Deus faz? Ele coloca as pessoas para estacar pedra. Porque ele precisa cercar você de pessoas que são inimigas, né, aparentemente, para te odiar, para te tacar pedra, para te perseguir, para você exercer o amor. Senão, se ele te colocar diante de pessoas que você só ama, meus amigos aqui que eu amo, pago, almoça junto e tal. Eu amo Deus, eu tenho o amor de Deus. Você tem o amor de Deus, pede pessoas que te amam. Agora, e perto de inimigos? Então, se você pedir amor a Deus, pode ter certeza, ele vai te colocar ele vai colocar a pessoa na tua vida que vai te perseguir para você exercer o amor. Se você pedir fé, o que vai acontecer? Aí você vai entrar em circunstâncias que Deus vai provar a tua fé, para ver se realmente você... É assim que Deus vai te instruir. Então não tem mágica. Como que Deus vai quebrar o orgulho do teu coração? Se humilhando. Então, primeira coisa, para você exercer o seu chamado a Deus aqui, consolidar o ministério na tua vida, primeira coisa você vai precisar passar pelo processo de se humilhar. Olha só, Jesus ele foi batizado no Jordão. Em Mateus 3,13, Jesus chega diante de João Batista e fala, me batiza. Aí João Batista, não, pai, eu não posso te batizar, porque você é maior que eu, rapaz. Aí que Jesus, não vamos cumprir o que está lá. Aí que Jesus se humilha, Jesus é maior que João Batista. Mas ele se humilha diante de João Batista e fala, me batiza. Se Jesus fez isso, por que eu e você não vamos fazer? E onde Jesus fez isso? No Jordão. No Jordão ele teve que descer. Ele teve que se humilhar. Ele teve que abaixar para receber o batismo de João Batista. Se você for transformado e se tornar uma pessoa humilde, aí vai acontecer 3 coisas. Primeira delas, o Jordão vai ser um lugar que Deus vai engrandecer você. Vamos abrir aqui Josué. Abre para mim, fazendo um favor. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, quando você se humilha, a primeira coisa que vai vir depois, Deus vai engrandecer você. Deus vai elevar você.
Josué está diante do Jordão. E Deus dá uma palavra para ele. Quem é Josué? Talvez algumas pessoas poderiam dizer, quem é Josué? Rapaz, eu sei quem é Moisés, Josué não sei quem é não. Moisés, a nuvem vinha, tal, ele subiu no Monte Sinai, falava com Deus. Quem é Josué? Não é nada. Aí Deus fala só, as pessoas conhecem Moisés, mas a partir desse Jordão aqui, as pessoas vão passar a conhecer você. A partir desse Jordão aqui, eu vou engrandecer você. A palavra de Deus para Josué. Ou seja, o Jordão, ao mesmo tempo que seria um lugar de humilhação, de descer, né? Porque teria que descer, teria que fluir, ele teria que depender de Deus, ao mesmo tempo que é um lugar onde você desce, quanto mais você desce, mais Deus vai te elevar. Porque essa é a palavra de Deus. Aqueles que se exaltam, ele vai abater. Aqueles que se humilham, ele vai elevar. Você está entendendo? Então, qual é o caminho do engrandecimento? Não é ser grande. O caminho do engrandecimento é se humilhar. Qual é o caminho dos grandes ministérios? Ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um grande profeta reconhecido. Servir. Às vezes as pessoas acham que o caminho de ser um grande profeta é pregar para as multidões. Não, você pode chegar lá, mas antes de chegar lá, você vai ter que servir. Às vezes a pessoa não quer servir na igreja. Por exemplo, tem que limpar a igreja, não quer servir. Tem um trabalho de evangelístico, não quer servir. Tem uma ceia, não quer servir. Tem uma ação social, precisa arrecadar alimento, não quer servir. Tem uma obra na igreja, está construindo, reformando, não quer servir. Ela não está com isso. Mas, não, pastor, quando precisar de pregador, eu estou aí, tá? Quando tiver a multidão aí, eu estou aí. Vou fazer cruzada e precisar de mim, eu estou aí, tá? Aí ela quer aparecer. Muitas pessoas querem aparecer. Mas Deus não levanta pessoas que querem aparecer. Deus levanta pessoas que servem. Quando Deus foi escolher Josué, ele poderia ter falado com Moisés. Moisés, prepara aí os teus filhos aí, que eu vou escolher um dos teus filhos para tomar o seu lugar. Ele não fez isso. Moisés teve filhos, mas Deus viu que era Josué que estava servindo a Moisés. Então Deus falou, você vai dar prosseguimento ao chamado de Moisés, porque você está servindo. Ou seja, enquanto você está se humilhando, Deus ele vai te exaltar. Quanto mais você se humilhar, Deus mais vai te exaltar. Então o Jordão é um lugar onde Deus vai te engrandecer. Segunda coisa, o Jordão é um lugar onde Deus vai confirmar o seu chamado. É no Jordão que Deus confirma o chamado? É. No Jordão é um lugar que Deus vai confirmar o seu chamado. Deus confirmou o chamado de Josué diante do Jordão. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Colocou lá o cajado, o mar se abriu, atravessou, tal, andou aquela caminhada toda, chegou diante lá de um monte, Deus falou, sobe o monte, você vai morrer. Chamou Josué, tal, e colocou Josué. Aí agora está Josué com o povo. Imagina Josué, você é o Josué e está o povo atrás de você. Você não está agora diante do mar, você está diante do Jordão. Aí chega o povo e fala, rapaz, agora que nós vamos ver se esse cara é profeta mesmo ou não. Vamos ver agora. Aí você imagina, você está diante do enfermo, diante lá, entendeu? É agora que eu vou ver. Vamos ver agora se Deus é que esse cara ou não. Imagina, tem um monte de gente que olha assim, com esse tipo de imagem, né? Ó Josué, lá atrás Moisés bateu o cajado no mar lá, o mar se abriu. Quero ver o que você vai fazer agora. Você acha que não aparece gente assim? O que mais tem é gente que parece assim. Agora, para que o povo venha reconhecer que Josué é um profeta, Deus deu a instrução a ele do que fazer. E Deus falou para ele, faça isso, 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 isso. O sacerdote entrar no Jordão e o Jordão parou. E eles atravessaram o Jordão. Ou seja, Josué foi uma pessoa que foi engrandecida no Jordão. A outra pessoa que foi engrandecida no Jordão é o texto que nós lemos. Quem foi? Eliseu. O Jordão é um lugar onde Deus vai confirmar o seu chamado. Quando o Jordão se abriu, né, os sacerdotes entraram, pisaram os pés, o Jordão se abriu, o povo olhou para aquele negócio, não, vamos ver aqui. Aí às vezes o pessoal estava lá com o celular, né? Não, vou até filmar agora essa vergonha desse profeta. Vai passar vergonha, o profeta vai passar vergonha, aí vai estar filmando lá. O primeiro coloca e nada. Tá vendo aí? Falei, não deu nada. O segundo coloca e nada. Tá vendo? Falei, não deu nada. O terceiro, nada. O quarto. O 11º sacerdote coloca e nada. E o cara já está com a selfie postando no Instagram. Esse é falso profeta. Quando o 12º sacerdote coloca o pé na água, o Jordão para e se abre. E aí Deus fala, esse é profeta. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
O Jordão é um lugar em que as pessoas vão olhar para você e falar: esse verdadeiramente é homem de Deus, esse verdadeiramente é profeta, esse verdadeiramente tem um chamado sobre a vida dele. Porque é um lugar de confirmação de chamado. Você está entendendo? Josué teve o chamado confirmado. Eliseu também. Imagina aqui, Elias e Eliseu. O Jordão está aqui. E Elias pegou a capa e pá, o Jordão abriu. Aí eles passaram, beleza. Chegou do outro lado, veio o carro de fogo, o redemoinho levou Elias. Aí a capa caiu, Eliseu, pegou a capa. Aí voltou, imagina, ele está aqui diante do Jordão, do outro lado tem 50 profetas. Eles viram Elias bater a capa no Jordão e abrir. Eles não atravessaram, ficaram só olhando. Eles viram Elias, que ele já conhecia, Elias, manda fogo do céu, o fogo descia. E faz isso, para de chover. E faz. Ele já conhecia o ministério profético de Elias, mas não conhecia o ministério profético de Eliseu. Então, imagina os 50 profetas, do outro lado, Eliseu está aqui com a capa na mão, e os profetas estão olhando. Quero ver agora o que esse cara vai fazer. Sempre tem, né? Sempre tem uns perseguidores. Quero ver agora esse pessoal dessa igreja aí, onde eles vão parar. Estão diante do Jordão. Quero ver o que eles vão fazer agora. Deixaram lá atrás tinha um profeta, agora estou vendo ninguém mais aqui como profeta com ele. Eu conhecia o Elias, agora esse aí eu não conheço não. Não, Elias eu conheço, não. Elias era nome de Deus, Elias ele mandava fogo do céu e descia. Mas você, quem é você? Aí está os profetas lá, olhando. Pai, esse Eliseu agora vai ter que nadar. Arruma um bote aí para pegar ele, que ele está do outro lado do Jordão. Pega. Mas não tem como atravessar rio. Rio não atravessa assim, você sabe, né? Rio, assim que eu falo, de atravessar, né? O rio está correndo para cá e você atravessar de um lado para o outro. Tem que ter uma balsa, alguma coisa, um barco potente que não consegue ser levado pela água. Nessa época aí não tinha nada disso. Aí, imagina os profetas lá olhando os 50. Quero ver o que esse cara vai fazer agora. Aí Eliseu pega a capa de Elias, bate no rio. Onde está o Deus de Elias? O Jordão se abre. Eliseu passa cantando. Do outro lado, o que os profetas falam? O espírito de Elias está sobre Eliseu. Ou seja, o que eles falam? Está sendo confirmado hoje o chamado profético de Eliseu, porque eu estou vendo com os meus olhos o que Deus está fazendo através da vida dele. Eu estou vendo com os meus olhos. Ou seja, o Jordão é um lugar também que Deus vai confirmar chamados. Deus confirmou o chamado de Josué, Deus confirmou o chamado de Eliseu e Deus confirmou o chamado de Jesus. João Batista está lá, Jesus chega, me batiza, tal. Aí ele é batizado no Jordão. João vê o Espírito descer sobre ele. Porque João tinha falado, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas agora ele vê o Espírito descer sobre ele e vem uma voz, este é meu filho amado, em que me dá prazer. A partir do Jordão, a partir do batismo, porque o Jordão é um lugar onde vem uma unção que eleva o seu chamado. A unção veio sobre Josué e elevou o chamado dele. A unção veio sobre Eliseu e elevou o chamado dele. A unção veio sobre Jesus Cristo no Jordão e elevou o chamado dele. Você observa que essas 3 pessoas, pelo menos, no Jordão, foram ungidos, foram reconhecidos, e o chamado deles se tornaram um chamado público. E por fim, o Jordão é um lugar de travessia para uma nova etapa. Todos que atravessam o Jordão, eles atravessam para um antes e um depois. Antes do Jordão, depois do Jordão. Agora, olha só, eu não estou falando da quantidade de tempo que você está na igreja. Tem gente que está 1 ano, tem gente que está 2, tem gente que está 3, tem gente que está 5, tem gente que está 10, tem gente que está 20, tem gente que está 30 ou mais. A pergunta que eu faço para você é, na sua vida tem um Jordão que te separa o antes e do depois? Tem um Jordão na sua vida que te separa do antes e do depois? Agora você pode pensar o seguinte, antes de eu ter a Cristo, era isso, depois que eu tive a Cristo, beleza, você pode usar essa interpretação que também é válida. Agora, mesmo você dentro da igreja, depois que você teve a Cristo, você já aceitou a Cristo, tal, você está com ele ali na igreja, dentro da igreja, você tem um antes do Jordão, depois do Jordão, ou não?
Ou para você é a mesma coisa? Ah, não, para mim é a mesma coisa. De 1 ano atrás ou 10, eu estou do mesmo jeito. Não tem um antes, não tem um depois. Todos os grandes profetas que são chamados, eles sempre têm um antes e um depois. Jesus era crente antes do Jordão, mas depois do Jordão, a vida dele mudou. Eliseu era crente antes do Jordão, mas depois do Jordão, a vida dele mudou. Josué era crente antes do Jordão, mas depois do Jordão, aconteceu algo diferente na vida dele. É isso que eu estou dizendo para você. Vamos colocar de pé.